Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, porque a imprensa que acompanha o dia a dia do Santos noticiou que o Flamengo tem interesse na contratação do zagueiro Joaquim. Será que procede? Conversamos com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e também com o empresário do jogador, e vamos trazer todos os detalhes desse possível interesse no defensor santista. Também falei com o Braz sobre outros assuntos, como Vina, Luiz Henrique, Evander. Isso tudo a gente vai trazer atualizações para vocês no vídeo de agora. Tem também Gustavo Henrique, zagueiro ex-Flamengo, chegando ao Corinthians. E é uma operação extremamente curiosa, vou trazer aqui para vocês. E claro, as declarações do De La Cruz, novo jogador do Flamengo, que desembarcou no Rio de Janeiro nessa terça-feira, e vamos trazer as declarações dele na chegada à cidade maravilhosa. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Também tem a nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta. E com bônus VN, e utilizando o código VN, você ainda tem direito a bônus. Beleza? Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, Gustavo Henrique, zagueiro que passou pelo Flamengo recentemente, novo reforço do Corinthians, chega nessa quarta-feira a São Paulo para se apresentar ao timão. E eu vou trazer esse detalhe aqui porque foi uma apuração muito bem feita, modéstia à parte, e a verdade é essa, porque ninguém havia noticiado isso ainda. E o Corinthians contratando o Gustavo Henrique sem compensação financeira, ou seja, de graça, sem pagar ninguém. O jogador chega de graça ao timão, que vai ser dono de 60% dos direitos econômicos do atleta e assinará contrato de 2 anos com esse jogador. Com isso, o Fenerbahçe da Turquia, ex-equipe de Gustavo Henrique, e quem também era dono de direitos econômicos do zagueiro, e o Valladolid, time espanhol que Gustavo Henrique defendia até a chegada ao Corinthians, vão dividir os outros 40% dos direitos econômicos. Então, o Corinthians contratando esse zagueiro aí, que teve boa passagem pelo Santos, sobretudo. No Flamengo se esperava mais, mas olhando essa operação toda aí, acabou que o Corinthians fez uma boa contratação. Sobre o Flamengo agora, vamos falar sobre De La Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro. Já já a gente vai trazer todas as informações. Será que o Joaquim interessa ao Flamengo? Mas vamos falar do De La Cruz, que ele desembarcou, estava previsto para 1h da tarde, teve um certo atraso, apareceu por volta de 2h30 ali no saguão, e em entrevista à Flá TV, ele disse o seguinte: muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil. Tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes. E ele foi questionado sobre a relação dele com Arrascaeta e Varela, os outros uruguaios que são do elenco do Flamengo, e ele disse: falei com o Georgian, que no caso é o Arrascaeta, e com o Gui, que é o Varela, que ele se chama Guilherme Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Então, Arrascaeta e Varela ajudaram bastante o Flamengo nessa contratação do De La Cruz, que ainda não tem número definido, tá? Perguntei a Marcos Braz, mas nenhum número definido ainda para o meia uruguaio. Lembrando que ele pode ter mais um companheiro uruguaio no time do Flamengo, porque o Vina ainda está na mira do Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, vamos falar sobre Joaquim, zagueiro do Santos, que, segundo o GE.com, que acompanha o dia a dia do Santos, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Em cima dessa informação do GE, eu fui apurar para trazer aquilo que eu, Vene Casagrande, apurei. Primeiro, o empresário do jogador, Luizinho Piracicaba, negou a informação, falou que não procede, que o Flamengo em nenhum momento entrou em contato, que não tem negociação, que o Flamengo não ligou para ele, nem para o jogador, nem para o Santos, para questionar a situação, apurar a situação do Joaquim. E aí liguei também para uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, que no caso é o Marcos Braz, que é o vice-presidente, é quem está à frente ali das negociações do Flamengo. E a resposta dele foi curta e grossa: Vene, o zagueiro que queremos é o Léo Ortiz, o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Aí eu fui questionei novamente: então o Joaquim fora? Ele foi e respondeu: o nosso zagueiro é o Léo Ortiz. Faz total sentido, gente, sabe por quê? Para tirar o Joaquim do Santos não seria de graça. O Joaquim está nos planos do Santos para disputar a Série B, porque o salário dele, teoricamente,
ele não precisou reduzir, lá está tendo essa situação de jogadores reduzindo salário, quem não quer reduzir salário está fora dos planos, enfim, o Joaquim está nos planos do Santos, segundo o próprio empresário. O Marcos Braz disse que o zagueiro que o Flamengo está tentando contratar é o Léo Ortiz, então, pelo visto, não procede, eu só estou apenas trazendo aquela informação que eu apurei para trazer para vocês, porque toda vez que alguém publica algo, eu tenho que apurar, quando se confirma a gente dá aqui a informação também. E aí, eu aproveitei a conversa, porque é difícil falar com o Marcos Braz, e questionei sobre outros assuntos. Inclusive, perguntei sobre o Léo Ortiz, como é que está a situação, e ele falou, Vene, a nossa proposta continua na mesa. A gente tem interesse em ter o Léo Ortiz, a nossa proposta continua na mesa. Óbvio que a resposta, isso não foi ele que me falou, isso eu apurei. O Flamengo, quando entrou na negociação com o Léo Ortiz, a resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador é que tinham combinado do Red Bull Bragantino com o empresário, com o jogador, que se chegasse uma proposta de um determinado valor, o Red Bull iria vender o jogador. Mas, quando foi o Flamengo que chegou ao valor da proposta, aí o Red Bull Bragantino foi e subiu a pedida para 10 milhões de euros. Algo que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo mantém a proposta feita anteriormente, entre 4 e 5 milhões de euros, poderia até chegar a 6, essa é a informação que eu tenho, mas o Red Bull Bragantino não quer vender o Léo Ortiz para o Flamengo. Ou melhor, até quer, pelo valor pedido de 10 milhões de euros. Esse valor o Flamengo não vai pagar. Isso está resolvido. Eu acho que, no fim das contas, o empresário, que é o Pitombeira, vai chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino para conseguir a liberação do jogador para o Flamengo. E aí eu questionei, então vocês continuam tentando? Sim, o Marcos Braz garantiu o nosso jogador, o nosso zagueiro que a gente quer nesse momento é o Léo Ortiz. E não tem isso de plano A e plano B, porque ele mesmo me explicou também. A partir do momento que você bota um jogador, classifica um jogador como plano A, e não vem esse jogador e vem outro, parece que esse jogador só veio porque o outro não veio. Faz sentido, é meio que você, entre aspas, desvaloriza um atleta que possa ser contratado futuramente pelo Flamengo. Então, Léo Ortiz continua na mira do Flamengo, o Flamengo continua tentando a contratação desse jogador, e o Joaquim, a priori, não está na mira do Flamengo. E aí, aproveitei na conversa para perguntar sobre o Vina. E a situação é a mesma. A Roma está ganhando tempo. A resposta que o Flamengo tem, e na verdade é até um achismo do Flamengo, que como está no começo da janela de transferência, a Roma vai ganhando tempo, vai cozinhando a situação, então o Flamengo espera também por esse jogador. Não é plano A, acabei de explicar para vocês, o Flamengo quer o Vina, entende que o Vina é o jogador, o Tite quer o Vina, já ligou para o Vina algumas vezes, então o Flamengo vai ter paciência tanto com o Léo Ortiz quanto com o Vina, paciência maior do que tida anteriormente em outras janelas de transferência. Então o Flamengo vai buscar a contratação desses dois jogadores, continua buscando, continua esperando, entre aspas, essa situação, não tem pressa e quer o Léo Ortiz e quer o Vina. E aí questionei também sobre Evander. A resposta que eu tive é, Flamengo fez proposta para comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do meia Evander junto ao Portland, da MLS dos Estados Unidos. E o Flamengo aguarda essa resposta. O Flamengo continua tentando a contratação de Evander, não desistiu dessa contratação. Repito, o Flamengo fez a proposta de comprar entre 60% e 70% dos direitos econômicos do atleta. Qual o valor? Obviamente eu perguntei, mas aí o Marcos Braz não quis abrir. A situação do Luiz Henrique junto ao Betis. O Marcos Braz me explicou que o entendimento é que o Betis está fazendo a mesma coisa que a Roma no caso do Vina. Tendo paciência, começo de janela de transferência, isso é verdade. Eu conversei com o dirigente do Betis e ele mesmo me disse, Vene, não temos pressa para resolver a situação. Estamos no começo da janela de transferência, nossa prioridade é por venda. Flamengo, Fluminense e Corinthians fizeram proposta por empréstimo. A melhor proposta foi a do Corinthians, dentre esses três clubes brasileiros, porque é por obrigação de compra se ele disputar pelo menos 70% das partidas. Então, por isso que a proposta de compra, a proposta do Corinthians foi melhor em relação à do Flamengo e do Fluminense. Então, galera, o Flamengo continua aí no mercado, não está nessa de, tá tudo bem, não está tudo bem. O Flamengo continua tentando aqueles jogadores que o Flamengo entende que podem reforçar e muito o elenco do Flamengo.
Então, Léo Ortiz, Flamengo continua tentando, Vina, Flamengo continua tentando, Evandro, Flamengo continua tentando, e Luiz Henrique, o Flamengo continua tentando. Tá aí uma atualização para vocês do mercadão da bola. Beleza, galera? Um beijo para vocês, um forte abraço e